Olá a todos. Turma, hoje a gente vai continuar vendo um pouquinho dos alcenos, só que agora a gente vai entrar no conteúdo de isomeria, tá? Na isomeria espacial, ou também chamada de estereoisomeria, ela vai acontecer quando você tem dois compostos com a mesma fórmula molecular, só que eles vão ser organizados, né, espacialmente diferentes. Então, seus átomos espacialmente são organizados de uma forma diferente, tá? Então, isso é que é isomeria espacial. Observe aqui esses quatro compostos. Para a fórmula molecular C4H8, é possível 4 isômeros, tá? O primeiro, você pode ver aqui uma ligação dupla entre o carbono 1 e 2, com uma cadeia carbônica aqui, ó, contendo 4 carbonos. Então, esse aqui é um buteno. Nesse segundo composto, a cadeia principal aqui, ó, só tem 3 carbonos e você tem aqui uma ramificação, um substituinte no carbono 2. Esse aqui é o 2-metilpropeno, ou um propeno, tá? E para esses dois outros compostos aqui, ó, observem que a ligação dupla está entre o carbono 2 e 3, aqui também está entre o carbono 2 e 3, e é uma cadeia com 4 carbonos. Então, se eu fosse nomear sem considerar o arranjo espacial, o nome desse composto aqui seria but-2-enos, para os dois compostos. E aí eu ia dizer que se tratava do mesmo composto. Porém, não. Aqui a gente tem dois compostos distintos, tá? Que tem a mesma estrutura plana, que possui o mesmo tipo de cadeia carbônica, o mesmo grupo funcional, a mesma insaturação, mas que tem um arranjo espacial diferente. Então, para esse tipo de isômeros aqui, que tem o seu arranjo espacial distinto, a gente chama de estereoisômeros. A isomeria cis-trans só ocorre porque não existe uma rotação em torno dessa ligação dupla, né? Aqui, nos alcanos, a gente observa que existe um eixo de rotação, né? Entre um carbono e outro, mas aqui a presença da ligação π não permite essa rotação, tá? Então, eu vou poder ter um eixo de simetria entre as moléculas e aí eu posso ter a formação de isômeros, tá? E essa isomeria cis-trans, ela vai acontecer sempre em que os dois carbonos da ligação dupla vão estar ligados a dois grupos diferentes, tá? Então, eu tenho esse carbono aqui, ó, que está ligado a uma metila e um hidrogênio. Metila e hidrogênio. Se nesse carbono eu tivesse ligado hidrogênio e hidrogênio, eles não vai ser possível dar a isomeria, né? Nomear essa notação como os termos cis e trans, tá? Acontece também não só em alcenos, mas acontece também em alcanos cíclicos, quando são com dois substituintes, né? Dissubstituídos. E esses termos cis e trans a gente vai utilizar para especificar a configuração da ligação dupla. Como? O termo cis a gente vai utilizar quando a gente tiver compostos com os substituintes iguais do mesmo lado da ligação dupla. Por exemplo, eu tenho a ligação dupla aqui, ó, eu tenho substituintes iguais de um lado da molécula e do outro lado da molécula. Então, quando os dois substituintes iguais estão do mesmo lado aqui, ó, da ligação dupla, hidrogênio está do mesmo lado e aqui as metilas estão do outro lado, então a gente tem que usar o termo cis. Então, o nome do composto vai ser cis-but-2-eno. E o trans vai ser o contrário, quando substituintes iguais vão estar do lado opostos. Agora você tem aqui, ó, metila de um lado, metila do outro lado, opostos. Hidrogênios opostos. Então, vai ser trans-but-2-eno. Então, aquele composto lá que a gente pensava que se tratava do mesmo, quando você vai olhar a estrutura, a organização espacial, a gente vê que são dois compostos distintos. Outra forma é você traçar aqui um plano de simetria, né, perpendicular à ligação π, tá? Ó, passou o plano de simetria aqui. Se ele for simétrico, que está de um lado é igual que está do outro, hidrogênio, hidrogênio, bromo e bromo, é o cis. Se ele for assimétrico, ou seja, diferente, ó, esse aqui vai ser o composto trans. Lembrando que os substituintes têm que ser iguais. Então, a gente vai praticar resolvendo essa questão aqui, tá? Ele me dá 3 compostos e quer saber quais desses compostos pode existir a isomeria cis e trans, tá?
Então, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir a molécula, né? Então, a letra A, vou copiar bem aqui do lado, a letra A. Na letra A, primeiro você vai começar destacando a dupla ligação, tá? Pronto. Aí você vai olhar. Quem está envolvido na dupla ligação é esse carbono e esse. Então, nesse carbono aqui, você tem 2 hidrogênios. Então, você vai ligar um hidrogênio aqui e o outro aqui. No outro carbono, você tem, ó, um metilo e um hidrogênio. Então, você vai colocar aqui um hidrogênio e aqui um metilo. E aqui de cara, você já vê que nesse carbono aqui, ó, você tem 2 substituintes iguais. Então, para esse carbono aqui, não é possível, ó, geometria cis-trans. Na letra B de bola, a gente tem aqui, ó, o carbono da dupla. Vou colocar mais para cá aqui no meio, certo? E nesse carbono aqui você tem um hidrogênio e um CH2 e CH3. Então, hidrogênio, CH2, CH3. Do outro lado, do mesmo jeito. Hidrogênio, CH2, CH3. Observe que tanto para um lado do carbono, de um carbono como do outro, os substituintes são diferentes. É hidrogênio e é CH2, CH3. Então, eu posso escrever essa molécula dessa forma aí, mas eu posso ter o outro isômero dela. Que agora eu vou colocar aqui, ó, CH2, CH3 em cima e o hidrogênio embaixo. E aí, você nota que aqui você tem, ó, os 2 hidrogênios do mesmo lado da dupla. Então, esse composto seria o cis. E aqui, ó, você tem hidrogênios do lado opostos e as etilas aqui do outro lado. Então, esse composto aqui seria o trans, certo? E na letra C, você tem na dupla ligação um hidrogênio e um bromo. E do outro lado, você tem hidrogênio e cloro. Mas aqui você vê que cloro e hidrogênio são compostos diferentes. A professora não disse que tem que ser iguais, né? De um lado tem que dar simetria. Só que bromo e cloro são compostos equivalentes, tá? Então, quando forem bem equivalentes, a gente pode utilizar também a nomenclatura cis-trans. Então, eu posso escrever, ó, são 2 halogênios aí, né? Hidrogênio e cloro. E aqui, hidrogênio e bromo. E aí, você vê aqui os 2 hidrogênios do mesmo lado. E eu vou chamar de cis. E aqui os hidrogênios do lado oposto, que eu vou chamar de trans, certinho? Mais um exemplo, a gente tem aqui o fulvinol, tá? Então, observe aqui quantas ligações duplas, ó. Uma aqui, 2, 3, 4 e 5. E eu posso classificar cada uma dessas ligações. Só olhar a forma como os hidrogênios estão dispostos, tá? Olha aqui. Esse carbono aqui e esse daqui, cada um já está fazendo 3 ligações, né? Uma dupla e uma simples. Então, para cada um deles, está faltando o quê para fazer as 4 ligações? Um hidrogênio, tá? Esse outro aqui, da mesma forma. Cada um está fazendo 3 ligações, faltando, então, 2 hidrogênios. Observe que nesse primeiro que eu fiz aqui, eu tenho um hidrogênio voltado para baixo e outro para cima. Então, essa ligaçãozinha aqui, como está de lados opostos, tem configuração do tipo trans. Aqui, ó, você já vê os 2 para o mesmo lado. Então, aqui a geometria é cis. E aí, o restante, ó, é fácil já de observar. Do mesmo lado, né, cis, aqui de novo do mesmo lado, ó,
cis. E essa última, lados opostos, que é trans. E vamos fazer mais esse exemplo aqui, tá? Para a gente finalizar essa isomeria cis-trans, tá? Observem aqui, isso aqui vai acontecer muito nos compostos cíclicos, tá? Que eu tenho aqui, ó, ligações pontilhadas, ó, ligações pontilhadas e ligações cheias. O que que isso significa? As ligações pontilhadas significa que essa ligação aqui está para trás do plano, tá? E as ligações cheias significa que essa ligação está para frente do plano. Então, para esse primeiro exemplo aqui, ó, quando na pontinha não tem nada, não significa que aqui tem uma metila. Um CH3 aqui e um 6CH3 aqui, tá? Então, quem são os carbonos da dupla? Esse carbono da dupla e esse carbono da dupla. Cada um está fazendo 3 ligações. Então, está faltando um hidrogênio. E como é que eu vou colocar o hidrogênio? Bom, para esse carbono aqui, ó, se a metila está para trás, para frente, o outro ligante tem que estar para trás. Então, eu vou colocar aqui, ó, o hidrogênio com a ligação pontilhada, indicando que ele está para trás. Nesse carbono, se essa ligaçãozinha aqui indicando que esse grupo está para trás, então, eu tenho que colocar, ó, uma ligaçãozinha cheia, indicando que o hidrogênio aqui está para frente, tá? Então, eu observo agora os meus hidrogênios, ó. Eu tenho um hidrogênio está para frente e outro hidrogênio está para trás. Então, eles estão em lados, em lados opostos. Se eles estão de lados opostos, ele vai ter a configuração trans, certo? Vamos observar esse outro aqui, ó. Aqui em cima, eu tenho, tá aqui os 2 carbonos da ligação. Eu tenho uma metila aqui, ó. E se essa metila está para trás, indica que eu tenho aqui um hidrogênio para frente. Aqui eu tenho esse grupo aqui, que é um metila, para trás, então significa que para frente eu tenho outro hidrogênio. Se os 2 hidrogênios estão para frente, estão para o mesmo lado, então eu vou ter um composto cis, certo? Professora, mas os grupos são aqui em cima, ó, é uma etila e uma metila, são grupos equivalentes, tá? A gente vai já ver que existe outra nomenclatura quando rolar a dúvida da similaridade dos grupos, tá? Mas essa nomenclatura cis-trans é bem utilizada para alcenos dessa forma. Então, aqui, ó, a dupla está aqui. Se aqui eu já tenho uma ligação para frente, aqui significa que para trás tem um hidrogênio. Aqui seria uma metila. E aqui para frente eu teria outro hidrogênio. Se estão do lados opostos, é uma configuração trans. Certo? Então, aqui para trás eu tenho hidrogênio. Para trás eu tenho outro hidrogênio. Mesmo lado, configuração cis.